Olá amigos, vamos ao nosso radar do mercado, muito bom dia. Pregão desta quinta-feira, dia 25 de julho, o Ibovespa vai trabalhando aqui em alta. Chegou ali para perder a mínima do pregão de ontem e reverteu totalmente essa perspectiva negativa que vinha tendo na abertura do pregão, principalmente com o índice futuro, até no início do pregão foi negativo. Está trabalhando aqui em alta agora de 0,87%, tentando a superação da máxima do pregão de ontem, mas mantendo ainda a perspectiva já comentada de ter alguma movimentação aí mais, vamos dizer assim, sofrida, seja para cima ou até mesmo para baixo, ou enfim, uma perspectiva de correção no tempo ou no preço desse forte movimento de subida por parte do Ibovespa. A PETR4 no pregão de hoje apresenta forte alta de 1,4%, reverteu bem a primeira sinalização de baixo do pregão de ontem, que terminou respeitando o suporte de R$ 16,30. Olhando para um gráfico de 15 minutos dela, só um único movimento de subida. Se fosse trabalhar num day trade ainda, na perspectiva de alta, teria que aguardar alguma correção desse movimento de subida, no mínimo uns 4 a 5 candles, para tentar pegar uma sinalização de próxima movimentação para cima, superação da máxima do dia, por exemplo. A Vale 5 chegou também a superar a máxima do pregão de ontem, depois de uma abertura com gap de baixo, mas ali um pouco mais travada, é um ativo que eu não teria muito interesse em trabalhar na ponta compradora nem vendedora neste momento, muito próximo da zona de resistência, e consequentemente não seria do meu interesse pensar em operação no ativo. Teria que forçar muito em termos de day trade. Ela pode fazer algo semelhante que eu comentei na Petro, 3, 4 candles aqui de lado e ainda romper aqui a máxima do dia para uma tentativa de day trade, mas com um cenário menos interessante no meu ponto de vista. A Nato 3 abriu em baixa, foi lá embaixo, perdeu a mínima. Ontem chegamos até a comentar aqui pelo gráfico dela de 60 minutos que abriu um pivô de baixo, aumentou a chance de ter uma movimentação para baixo que perdesse essa mínima aqui, que era de R$ 43,39. Ela até fez isso, mas reverteu de maneira muito forte após essa primeira hora de pregão, e o sinal pelo menos mais significativo que eu vejo que ela pode trazer aqui, olhando para o gráfico dela de 60 minutos e consequentemente o gráfico diário, seria ela voltar a romper esse topo anterior. Traria uma expectativa positiva que seria reversão de tendência de baixa e, consequentemente, traria uma chance de trabalhar já num planejamento de compra dela em sinalizações de alta acima dessa região de R$ 45,85 a R$ 46. Seria essa forma que buscaria alguma tentativa de compra em cima de Nato 3, focando no curtíssimo prazo. A BRKM5, algo semelhante, não em termos de cenário gráfico, essa aqui vai vindo para um rompimento de uma resistência mais importante, mas essa seria, que eu digo algo semelhante, espero esse movimento de rompimento, não entraria no rompimento dessa zona de resistência. Deixa eu colocar o número aqui para não atrapalhar ali no canto. Então, esperaria o rompimento mais forte dessa resistência, deslanchar um pouco mais para cima e avaliar o movimento chamado de pullback, que retorna ali nas antigas resistências que foram superadas, podendo trabalhar usando essas resistências como suporte, gerando um sinal de entrada. Esse seria o cenário mais interessante de entrada em cima de BRKM5. Hoje ela vai apresentando alta de 1,63%, então espero que ela consiga gerar um movimento um pouco maior, mas esse movimento aqui eu não teria mais interesse de entrar e aguardaria justamente uma movimentação para baixo. Quando eu falo não teria mais interesse de entrar, é tentando pegar uma operação que dure em torno de 5 dias. Não estou mencionando a operação de day trade nela, que ela pode até proporcionar, mas não seria ainda o cenário dos mais interessantes do meu ponto de vista. E por último, BRPR3. BRPR3 no pregão de hoje veio aqui perdendo o suporte em 19,28, proporcionando aqui um pivôzinho de baixo. Algo ainda não muito significativo em relação a essa tendência de alta. O fato que anulou em partes essa tendência de alta, mas é um pivô de baixa que acontece ainda no nível de suporte. Então, a perda da mínima de hoje reforçaria um pouco mais a chance, a confirmação mesmo dessa perda de 19,28, vindo para baixo, perdendo essa mínima
do pregão de hoje é que aumentaria a chance de queda desse papel. Está no nível importante de resistência, dependendo da forma como esse movimento acontecer, se ele for mais fraco, já haveria até uma chance de estudar uma chance de compra de curtíssimo prazo nela, contrário a essa sinalização que estaria acontecendo de maneira mais fraca. Mas enfim, é algo ainda a se avaliar nos próximos pregões. O fato é que para quem está comprado é um sinal um pouco mais negativo que aconteceu no pregão de hoje. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção. Também pelo acesso diário ao site da Altovero.com. Um grande abraço, um excelente dia e até o nosso próximo radar.